Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre um prazer, uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente aprender a como cuidar bem daquele que é o nosso principal bem, na verdade, a nossa saúde. E esse é um compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você desde muito tempo, ainda que atualmente, na verdade, os noticiários, os sites, os jornais, as rádios estão dando muito destaque para a saúde. Aqui no Consulta ao Doutor você já aprende, a gente já fala, já conversa sobre o tema há muito tempo. E é sempre uma alegria poder dividir esse momento com você, baseado principalmente na capacidade dos nossos convidados, daqueles profissionais, na verdade, que sentam aqui e conseguem levar até você essa informação de qualidade, uma maneira que você consiga entender e principalmente consiga colocar em prática na sua vida também, tá bom? Antes de eu apresentar o nosso tema de hoje, apresentar também a nossa convidada, deixa eu só reforçar com você o nosso canal lá no YouTube. E eu faço questão de falar aqui todos os dias, porque é uma ferramenta muito útil e com certeza você vai poder usar e abusar dessa ferramenta. Inclusive está aqui, ó, no canto superior do seu televisor, esse QR Code, ele é o passaporte que vai te levar até o nosso canal lá do YouTube. É muito simples, o celular com a câmera fotográfica habilitada, você aproxima do QR Code, automaticamente você é direcionado para lá. Se o seu celular não tem essa tecnologia, não tem problema nenhum, você consegue fazer do mesmo jeito, só que antes você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e pronto, é o mesmo passo a passo, você vai chegar lá no nosso canal do YouTube da mesma forma. Chegou lá, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim toda vez que um vídeo novo aparecer por lá, você é informado e não perde nada do que acontece na programação da HIT. Lá no nosso canal do YouTube você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, basta ter um sinal de internet e aí no seu celular, tablet, computador, notebook você consegue assistir a nossa programação. Além disso, lá também ficam armazenadas todas as nossas entrevistas. Por algum motivo você perdeu um bate-papo que você gostaria de assistir, pegou a conversa no meio do caminho, perdeu algum detalhe ou ainda quer compartilhar com alguém o programa que você gostou, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça, ative as notificações e se inscreva no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mau hálito. É um assunto delicado, né? Muita gente tem vergonha, muita gente não gosta de tocar no assunto. Só que parece que a coisa ficou pior agora com essa questão do uso das máscaras. Porque agora a pessoa que tem está sofrendo muito também. Gente, o que será que a gente vai aprender sobre o tema, hein? E a gente já conta com a presença aqui no nosso estúdio da cirurgiã dentista, doutora Bruna Conde. Doutora Bruna, obrigado por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para estar aqui com a gente nessa tarde. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, queria agradecer o convite. É uma honra também abordar um assunto que tem tanto constrangimento, né? Diante de tantas pessoas. Antes dessa pandemia a gente já tinha era muito falado esse tema, mas agora então meu consultório são muitas queixas que eu recebo ultimamente a respeito desse assunto. E a gente vai conversar bastante sobre o tema, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente colocou ali, inclusive até no GC, né, como tema mau hálito, mas ele tem um nome técnico para isso, né? E que às vezes aparece, a pessoa nem consegue entender ou nem sabe o que a gente está falando. Qual que é o termo técnico aí? Exatamente. Tanto que esses dias eu até coloquei nas redes sociais que o termo correto que a gente se chama halitose. Boa. E um colega meu, um profissional da saúde, falou: doutora Bruna é muito chique, porque ela fala halitose. Aqui na minha cidade a gente chama de bafo da onça. Caramba! Que dependendo da região, a gente tem algum linguajar, alguma palavra que você pode falar a respeito do mau hálito. Então a halitose nada mais é do que o mau hálito, um odor desagradável que você pode sentir, você pode perceber que você tem, ou alguém muito próximo a você, que tem uma intimidade, pode falar que você tem halitose.
né? Certo. E é um odor desagradável, não é uma doença, é um sintoma, né? Que pode ser algo normal, dependendo do momento que a gente vai conversar, mas também pode ser um sinal que tem alguma coisa errada no seu organismo acontecendo. Então, às vezes, é um alerta te dizendo, olha, tem alguma coisa errada, vamos procurar, vamos investigar para saber o que está causando essa alteração em você. Antes até de eu abrir a participação do nosso público, para eles mandarem as perguntas, você falou que é um sintoma, um sinal, não é uma doença. Talvez esse seja até o primeiro passo, doutora Bruna, para a gente desmistificar essa questão, porque também cai muito naquilo que a gente vira e mexe fala aqui de algumas questões, que são as brincadeiras, né, o bullying, a vergonha. Então a pessoa fica constrangida com a situação, às vezes não quer procurar ajuda porque tem vergonha, às vezes não quer falar com ninguém porque tem vergonha. Então, acaba desencadeando não só o problema da saúde, que é um sinal, mas às vezes questões psicológicas também que são bem pesadas. Eu acho que essa definição é importante até para a gente reforçar isso, que a pessoa tem que procurar ajuda. Com certeza, e como eu te falei, às vezes é um sinal que tem algum alerta, um alerta que seu corpo está te dando, pedindo para você procurar ajuda para saber o que você tem. Então, às vezes você está sentindo algo, você tem vergonha de perguntar para alguém próximo, porque é algo constrangedor, não é um cheiro agradável, né? Não é um odor agradável, então você fica meio receoso de procurar ajuda, mas às vezes você pode estar iniciando um problema. Então você vai atrás para você, se caso você tenha algum tipo de problema, você poder tratar e não ter vergonha. Eu brinco com meus pacientes, a gente não tem que ter vergonha de se cuidar. Vergonha é não se cuidar mesmo. A gente não pode deixar de perguntar para as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente tem confiança, que gostam da gente. E uma outra coisa também que eu sinto que as pessoas que gostam da gente também têm vergonha de falar, né? Por constrangimento, mas você está ajudando essa pessoa. Então não tenha vergonha de falar, porque a pessoa pode estar precisando desse alerta seu, desse cuidado. E de repente pode até ser uma questão um pouco mais simples, não tão difícil. A gente vai conversar sobre isso, mas eu quero contar com a sua participação, tá bom? Você mandando a sua dúvida, o seu relato, o seu depoimento, o seu questionamento, fique à vontade para participar. Você pode fazer pelo telefone. O código é o 11, é o 3337-5886. Você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo, falar com a gente aqui ao vivo, ou então deixar com a produção do jeito que você achar mais fácil. Você pode também acessar minha rede social, lá meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Vai lá, manda sua dúvida, manda o seu relato, o seu depoimento, o seu questionamento. Em ambos os casos, tanto pela rede social quanto pelo telefone, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. Basta você avisar a produção ou então, lá no texto que você me mandar, você coloca lá que não quer que seu nome seja divulgado, tá bom? A gente não quer gerar nenhum constrangimento, mas quer levar até você a melhor informação possível, tá bom? Doutora Bruna, acho que para a gente começar, seria interessante também a gente definir o que não é essa halitose. Tá? Vou me esforçar aqui para ir no termo técnico. Por exemplo, a pessoa comeu cebola, fica com o gosto da cebola. Café também tem um gosto muito forte. Isso é halitose também? Isso é uma boa pergunta que me falam muito. As pessoas procuram também ajuda para saber se elas têm halitose. Elas falam, doutor, eu não sei se eu tenho halitose. Então, eles também procuram ajuda na dúvida, querendo saber se tem halitose. Alguns alimentos, como o que você mencionou, o alho, a cebola, o café, qualquer comida gordurosa, carne, tudo que exige muita proteína, ketchup, algumas coisas bem específicas alteram o hálito das pessoas. E isso não quer dizer que ela tenha uma halitose, né? Uma halitose que causa algum tipo de problema. Pode ser algo momentâneo. Então, se eu que não tenho halitose, eu me alimento de alho e cebola, eu posso ter uma alteração no meu hálito momentaneamente, naquele momento, enquanto os alimentos ainda estão sendo metabolizados no nosso organismo, você pode ter essa alteração do seu hálito. O problema fica quando você se alimenta e o odor persiste. Você continua sentindo ao longo do dia. Você comeu, por exemplo, alho e cebola no seu almoço, à noite você ainda está sentindo aquele odor. Isso tudo por conta desses alimentos que têm enxofre, que é algo que altera o paladar da pessoa, mas enquanto ele está sendo metabolizado, às vezes você está tendo um atraso na metabolização. Por isso a importância de você visitar
um dentista, que vai ser a minha área, visitar às vezes outros profissionais da saúde, que a gente também vai abordar um pouquinho mais à frente sobre isso, porque às vezes você está tendo algum problema na sua metabolização. E se você tiver, esse odor vai permanecer com você. Então, o correto é você se alimentar desses tipos de qualquer tipo de comida, mas o hálito não pode permanecer com o odor. Tá. Se permanecer com o odor, aí sim você pode estar diante de uma halitose e você tem que procurar ajuda. Você até falou de procurar o dentista. Essa sempre é uma das primeiras perguntas que eu faço quando vem algum profissional aqui, algum dentista para a gente conversar, é que fica só a impressão, você vai me ajudar com a questão técnica dessa situação. Sim. Que o brasileiro, de maneira geral, ele não vai muito numa prevenção ao dentista, assim. Não faz aquela visita periódica, né, de 6 em 6 meses, ele deixa para ir quando está com problema mesmo, e às vezes quando o problema já nem tem solução mais. Acontece muito isso realmente, assim, a pessoa chega lá já com uma situação bem avançada? Com certeza. A halitose, ela tem vários graus também. A gente não tem uma halitose, nós não somos iguais, os seres humanos não são iguais. Então, o hálito das pessoas também não é igual. Certo. E ela tem vários graus. Você pode ter uma halitose leve, estou falando no geral, uma halitose moderada e uma halitose avançada. Então, muitas pessoas procuram quando já está com a halitose avançada, sendo que os tratamentos, com certeza, serão mais longos, mais demorados, você vai ter que fazer um investimento maior. Quando você tem uma halitose leve, que está desde o início, é muito mais fácil de você tratar. E aí vem a prevenção. Se você faz uma prevenção, você evita você ter algum tipo de halitose, algum tipo de problema dentário que pode causar essa alteração. Então, com certeza, infelizmente, é bom que a gente está num momento atual que faz a gente ficar focado na prevenção, ver o quanto a nossa saúde é importante, o quanto a gente tem que cuidar dela, não só nesses tipos de momentos de pandemia, mas em todos os momentos da vida, porque se você previne, com certeza você tem mais chances de ter saúde ao longo da sua vida. Com certeza, além disso ficar muito mais fácil todas essas questões de tratamento também, a doutora Bruna já citou aqui, mais para frente a gente vai falar de maneira mais específica do tratamento. Sim. Uma outra questão que eu tenho é a seguinte, a halitose significa falta de higiene? Ótima pergunta. Eu recebo muitos pacientes também no consultório que falam: doutora, eu escovo meus dentes 50 vezes ao dia e eu continuo com mau hálito. Aí que vem a questão, 90% das queixas de mau hálito, das causas, vem da nossa boca. Pode ter a ver sim com a sua higiene, mas algumas outras queixas não têm a ver com a higiene. Mas aí que tá, paciente que escova 50 vezes ao dia, será que ele tem qualidade na sua escovação? Eu acho que é esse o diferencial. Não é a quantidade de vezes que você escova seu dente, é como você escova. Então, todo paciente que chega para mim, eu escovo muito bem os dentes, quando eu avalio clinicamente no meu consultório, a gente tem um espelhinho, a gente tem a luz, eu uso uma lupa que eu enxergo bem de pertinho, a gente vê que a higiene não está 100%. Então, é às vezes a falta mesmo do fio dental, é a falta da escova correta, dos produtos adequados para você utilizar. Então, você precisa sim, a higiene tem muita relação com a sua halitose, mas você tem que aprender a fazer uma higiene correta na sua boca. Sim. A sua boca é diferente da minha boca, então a instrução para você vai ser diferente da minha instrução. Então, quando você tem uma instrução direcionada, ensinando exatamente para você, você entende, nossa, doutora, realmente isso eu não fazia. E é isso que você não faz, que às vezes é o pulo do gato que falta para você prevenir a sua saúde. Pelo que eu entendi, então, dependendo do caso, em certos casos, é um movimento que pode ser diferente, é um lugar que a pessoa não costuma chegar. Então, dá para analisar também assim de maneira individual. Então, para você, faz isso. Não significa que vai fazer para todo mundo, é isso mesmo. Com certeza. Por isso que o tratamento da halitose, ela não é o que a gente fala que é uma fórmula de bolo, né? O que vai ser para você vai ser para o outro. Porque depende muito do que você vai me apresentar. Eu preciso avaliar não só a sua boca, quanto uma série de fatores bem individuais para eu poder direcionar qual vai ser o tratamento para você e qual vai ser o tratamento do próximo. Outras perguntas vão aparecer aí, mas vamos atender uma ligação? A gente já tem um telespectador na linha, quem vai falar com a gente é o Jorge, ele fala lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Jorge, uma ótima tarde para você, amigo. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso bate-papo. Você consegue me escutar corretamente? Sim. Muito bom, Jorge. Nós também estamos te escutando. Pode ficar à vontade, doutora Bruna já te escuta. Pode fazer sua pergunta, por favor. Eu gostaria de
gostaria de perguntar para a doutora Bruna, que eu tenho um amigo, tá, que tem um hálito bem enjoado e a gente fica sem jeito de falar para ele, tá? Tá. Qual seria aí assim, o primeiro passo, né? O que deveria fazer? Entendeu? Muito bom, Jorge. Realmente é uma pergunta intrigante, né? Como é que é esse primeiro... Como é que fala para alguém que a pessoa tem um mau hálito? É Jorge, né? Jorge, meu conterrâneo, também sou carioca, dá para perceber com esse sotaque, né? Todo puxado. Essa pergunta também fazem muito no meu consultório. Então, primeira coisa, eu queria te agradecer por você estar ligando pra gente, querendo ajudar uma pessoa, né? Ajudar o próximo, porque é algo muito constrangedor, que a gente tem muita vergonha de poder falar. Eu criei no meu site, isso é uma das dicas que eu tenho, que você pode enviar por e-mail o contato dessa pessoa, você pode dizer se não quer ser mencionado, né? A gente diz que para você enviar uma mensagem, para a gente poder enviar um convite para essa pessoa poder visitar o nosso consultório, para cuidar da saúde dele, né? A gente não vai focar no mau hálito, né? Como se fosse dedurando essa pessoa. A gente vai falar que ele precisa cuidar da saúde, que foi uma pessoa que passou o contato. Então, essa é uma das formas que você pode abordar. Outra forma, se você tem muita intimidade com essa pessoa, chegue para ela e fale, olha, eu vi hoje um programa que falou que o hálito, ele está muito relacionado com a nossa saúde. Então, até eu estou querendo saber como está meu hálito. Você se colocar no local dessa pessoa. Eu quero saber, eu descobri que tem tratamento para o mau hálito, sabia disso? Eu estou até com dúvida se eu tenho. Por que você não vai lá comigo? Você vai junto com seu amigo no consultório para os dois checarem se tem realmente esse tipo de problema. Então, acho que é sempre se colocar no lugar do outro, né? Sem ofender, sem usar esse tipo de palavra, mas levando para a área da saúde, porque aí fica uma forma muito mais leve de você poder abordar esse assunto. Com certeza, porque realmente é muito constrangedor e a doutora Bruna levantou uma questão aqui que realmente é intrigante, mas nesse caso ela aparece muito, que quanto mais proximidade você tem com a pessoa, parece que mais vergonha você tem de falar. Com certeza. Muito engraçado isso, nesse caso específico da halitose. Doutora Bruna, antes da ligação do Jorge, a gente estava falando sobre a questão da higiene. Você citou que em alguns casos tem alguns detalhes específicos que o dentista pode passar. Mas vamos falar de uma maneira geral, os cuidados básicos que toda pessoa deve ter com relação aos dentes. Por exemplo, escovação, tipo de pasta que pode usar, a frequência e o uso do fio dental. Enxaguante bucal, que também muita gente pergunta, usa, não usa, o básico, que a pessoa tem que fazer de maneira básica para cuidar bem da saúde da boca. Ótimo, essa também é uma pergunta que fazem com muita frequência, né? Até me mandam muitas mensagens por individual. Bruna, eu moro em outra cidade, me fala uma dica agora, dica-chave para eu não ter mau hálito. Infelizmente, como a gente sabe, não existe isso, porque a gente tem que fazer uma série de investigações para poder te ajudar. Uma coisa importante que a gente fala muito do fio dental, muito de passar toda vez que você se alimentar, você passar o fio dental corretamente, escovar os dentes, mas a gente acaba esquecendo da nossa língua. Legal. São raras pessoas que escovam a língua corretamente. E isso é algo que a gente não pode esquecer. Na nossa língua tem muita chance de formar a saburra lingual, que é uma placa mais esbranquiçada na língua, que muitas pessoas só olham a língua na pontinha e esquece essa parte posterior, que é onde tem maior formação. Então existem raspadores de língua específicos para cada tipo de língua e formato de boca, para orientar para você poder utilizar e fazer a correta higiene. Outra dica que eu tenho é que muitas pessoas acham que fazer um bochecho, um enxaguante, utilizar um enxaguante bucal vai melhorar a parte de halitose. Pode melhorar, mas também pode piorar a situação. E isso é uma coisa que ninguém imagina, né? Tanto que eu recebo pacientes, eu faço bochecho sempre e continuo com a halitose, porque depende do enxaguante que você utiliza. Então, evitar enxaguantes com álcool. O álcool causa descamação na boca, que facilita a formação dessa saburra, da língua ficar com essa placa esbranquiçada e causar mais alteração do hálito do paciente.
Então, o que eu digo é assim, não deixe de procurar um dentista capacitado em halitose. Ele vai te falar qual a escova ideal, qual o fio, qual a frequência, o raspador de língua para evitar a sua ânsia. Quem tem muita queixa de ânsia, como eu vou higienizar minha língua corretamente sem ter ânsia? Isso tudo é muito individual para a gente poder explicar. E cuidado com esses tipos de produto que vendem, que às vezes a gente acha que está ajudando e pode estar piorando a situação. Com certeza, vale muito a pena para quem já tem, primeiro procurar o profissional para depois fazer o tratamento. É que o brasileiro, até nessa questão do dente, ama uma automedicação, né? Então, já viu, ou alguém usou e quer usar também. O brasileiro tem muito disso e aqui a gente sabe, mas a gente fala, não faz isso, procura um profissional antes. Vamos falar das principais causas da halitose, então, doutora Bruna. Por favor, o que mais causa a halitose? Então, a halitose ela é multifatorial. O que significa isso? Ela pode ser causada por vários motivos. Então, às vezes, não é uma queixa só que você tem, que a gente vai detectar a causa e vai tratar. Às vezes, são muitas coisas. 90% dessas queixas são na nossa boca. Então, problemas de gengiva, cárie, problemas de restaurações deficientes, implantes mal adaptados, próteses que estão muito soltas na sua boca. Então, 90% geralmente vem da nossa cavidade oral. 8% vem da parte do otorrino, né? Otorrinolaringologista, se você tem algum problema nasal, na garganta, se você tem bronquite, sinusite, amidalite, pode também contribuir para o hálito. E 2% vem da parte digestiva, entre outros. Então, por exemplo, diabetes, H. pylori, refluxo. Então, você vê, às vezes é um motivo ou várias coisas interligadas que podem causar o mau hálito. Então, mas a principal causa, até por isso que estou aqui, que sou uma dentista, vem da boca. Então, o dentista que acaba tendo que ter a primeira porta de entrada e às vezes ele vai precisar de outros profissionais para trabalhar em conjunto com ele. Doutora, então, 90% dos casos estão ali na boca. Sim. Então, a gente pode dizer que se a pessoa fizesse essa visita periódica ao dentista, cada 6 meses, por exemplo, fosse lá no dentista fazer um trabalho de prevenção, praticamente iam desaparecer os casos. Exatamente, diminui muitas chances, né? Mas aí que vem a questão. Eu aconselho você procurar um dentista, mas que seja focado bem nessa parte de halitose. Porque ele vai ver, claro, se você tem qualquer fator, mas a parte de saburra lingual, que é essa mancha, a parte dos cásios amidalianos, que são bolinhas que podem formar na garganta, que muitos pacientes se queixam. São coisas muito específicas, que eu acho que, tanto que o dentista, quando a gente se forma, a gente não se forma em halitose, né? Certo. Você se forma em cirurgião dentista, você faz um curso especializado nessa área. Você procurar um especialista nessa área e ir às manutenções com frequência, isso com certeza ajuda muito a combater o mau hálito. É uma questão, então, que fica muito clara aqui, que a pessoa vai desenvolver durante a vida. Então, muita gente vai chegar e falar, nunca tive, mas agora eu tenho. Exato. Exatamente por conta desses hábitos que, de repente, ou ela perdeu ou não mantém de maneira correta. Ela pode desenvolver isso, então. Com certeza. Pode desenvolver. Pode ser que hoje você não está com mau hálito, daqui a um tempo você vai estar. Aí, por exemplo, você fez um tratamento, você está livre do mau hálito. Doutora, é uma pergunta que muito me fazem. Mau hálito tem cura? Nunca mais eu vou ter mau hálito? Talvez sim. Mas se você fizer tudo o que for te orientado e visitar com frequência o dentista para poder te acompanhar, para saber se está indo tudo bem com você, se você não tem nenhum sinal na sua boca, nem sintoma que pode contribuir para o mau hálito. No começo a gente falou da alimentação, de alguns alimentos específicos que dão aquele odor, pelo menos momentâneo, que deve ser o correto. Mas eles podem, de maneira contínua, causar problema também ou não deve ser um motivo? Não deve ser um motivo. Imagina, tem muitos pacientes que me perguntam, doutora, eu nunca mais vou poder comer alho e cebola? Não, ainda mais hoje em dia, que tudo que a gente faz com a nossa comida tem alho e cebola, né? Então, não é que você vai evitar alguns certos alimentos. Você sabe que quando você se alimentar
desses tipos de alimento que tem mais chance de alterar o seu hálito, o que você tem que fazer? Uma boa higiene. Em seguida, utilizar um raspador de língua para você conseguir higienizar a sua língua. Hidratação, que é muito importante. A gente brinca que água, ela é vida de verdade. Ela também auxilia na parte de halitose. Então, você pode se alimentar normalmente, portanto que você mantenha uma higiene correta e que seu organismo não tenha nenhum tipo de problema também. Porque se você tem algum problema no seu organismo e sua boca também está inflamada e você ainda se alimenta de algum desses tipos de alimento, são 3 fatores acontecendo para alterar seu hálito. Então, realmente, não tem que evitar. Você tem que se alimentar e fazer uma correta higiene em seguida. A gente falou, doutora, você comentou dos níveis, né, da questão da halitose. É comum a pessoa que tem não perceber? Com certeza. Então, essa é uma das coisas que mais causam problemas psicológicos nas pessoas, porque elas ficam com dúvida e quem vai responder isso para ela se alguém do lado tem vergonha de falar, né? Então, para isso que a gente realmente tem que fazer uma consulta, a gente tem como fazer testes para saber se a pessoa tem a halitose e aí sim saber qual o grau e qual o melhor tratamento. Então, às vezes, a gente tem a fadiga olfatória. O que é isso? É quando você se acostuma com o próprio cheiro. Mesma coisa, um perfume, um creme que você passa direto, você acaba não sentindo mais aquele cheiro. E as pessoas que estão do seu lado, elas sentem, porque elas não convivem com esse cheiro com frequência. A mesma coisa a halitose. Às vezes você tá com a halitose, você já se acostumou com esse cheiro e você nem sabe que tem. Por isso que esse cuidado de orientar, dizendo que você tem, falando para uma pessoa que ela tem, você está ajudando ela. Pode ocorrer, então, da pessoa chegar lá, até por uma visita rotineira, tudo, e você falar para ela, falar, ó... Com certeza. Você tá, hein? Sim. Mesmo sendo moderada, a pessoa, ninguém nem falou, nem nada, e ela nem percebeu. E tem muitos pacientes que falam assim, doutora, você vai me falar a verdade? Você vai me falar se eu tenho? Eu falo, claro, porque eu sei que eu tô cuidando da sua saúde. Eu não levo o hálito para uma coisa ruim, eu levo para uma parte positiva, que você tá com esse problema, que bom que você tá aqui comigo para eu poder te ajudar. Então, para mim é um prazer receber alguém que tem essa dúvida, e se ela tiver mau hálito, eu falar, porque eu sei que a gente vai conseguir tratar e voltar para a saúde dessa pessoa. Gente, vou ficar assim, ó, para ela não ver. Sofre, não tá vendo? Precisa, o apresentador sofre também, viu? Os convidados, eles têm uma mania de querer tirar aqui as coisas que eu não faço direito. E da última vez que a gente entrevistou um dentista, ele falou dessa questão do cuidado com a língua. Eu falei, puxa, eu não faço, nunca, nossa, ninguém nunca falou. Tal. A gente não pensa. E aí todo mundo mandou, tá vendo? Você tem que cuidar, tem que fazer. Mas hoje eu tô me segurando para não confessar aqui meus pecados aqui. Doutora, vamos falar desse momento que a gente está vivendo? Porque agora tá todo mundo aí com as máscaras, né, andando para cima e para baixo. Isso ajuda, isso piora, isso agrava, quem tem começa a perceber, como é que ficou, como é que entrou essa máscara aí na saúde bucal e na questão da halitose? Com certeza, tem muitas pessoas que falam assim, doutora, a máscara piorou o meu mau hálito, né? Ela não piorou, você provavelmente já tinha e agora você tem percebido sobre isso, né? Então, eu acho que a máscara foi um bom, além da nossa prevenção, do momento que a gente está vivendo, ela foi um alerta. Certo. Um alerta para mostrar, opa, tem alguma coisa errada aí. Se você não suporta o hálito que você está sentindo, porque é só a gente pensar, a máscara está muito próximo do nariz e da boca ali. Então, tá meio um abafamento que você acaba sentindo nessa região, é um sinal para você procurar ajuda. Então, muitos pacientes acham que é a máscara que está causando a halitose, e não. São outros problemas que bom que você percebeu para você procurar ajuda e poder tratar. Então, é super possível você utilizar máscara e não estar com mau hálito e não ficar com mau hálito. Portanto, que você realize o tratamento necessário. Muito bom. Olha, nós vamos precisar fazer o primeiro intervalo aqui no nosso bate-papo, mas na sequência, assim que a gente retomar a nossa conversa, a doutora Bruna vai falar como estão os atendimentos, né, nessa época de pandemia, como é que estão lá, principalmente no consultório dela, obviamente, mas também quais são as normativas para esse atendimento e para quem está sofrendo. Aí, calma, já pode procurar, não procura, o que faz e tudo mais. Nós vamos falar bastante também sobre os tratamentos, tá? No próximo bloco, e eu quero receber a sua dúvida, a sua pergunta para a gente conversar aqui. Código 11-3337-5886 ou pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_Pereira. Não fica com vergonha, participe. Se você não quiser falar seu nome, você avisa lá que não quer ser identificado, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho, né? Espero que a nossa volta não te pegue aí no meio do caminho entre a cozinha e a sala, né? Foi beliscar alguma coisinha na cozinha. E também espero que esse alimento que você foi pegar não seja nenhum contraindicado pela doutora, nossa convidada, hein? Nós estamos falando de mau hálito hoje. De que pipoca pode, daqui a pouco eu vou perguntar para ela aqui. Antes da gente retomar o bate-papo, deixa eu só reforçar com você o caminho para você chegar lá no nosso canal do YouTube. Tá aqui, ó, esse QR Code, muito simples, muito fácil. Aproximou o celular com a câmera fotográfica habilitada, você é direcionado para lá. Chega lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre que um vídeo novo aparecer, você é informado. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea. Dá para fazer a pipoca aí na cozinha e acompanhar o nosso bate-papo. Além disso, todas as entrevistas ficam lá armazenadas também, é muito bacana. Chegou agora só no segundo bloco, perdeu as indicações do primeiro, daqui a pouquinho você consegue rever e assistir todas as partes que você perdeu. Além disso, você pode compartilhar aquelas entrevistas que você mais gostar, tá bom? Chega lá no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Antes de eu fazer a próxima pergunta, na verdade a gente retomar nosso bate-papo sobre o mau hálito, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a cirurgiã dentista, a doutora Bruna Conde, que tem nos ajudado nessa questão. Deixa eu só mandar um abraço aqui, recebi uma mensagem super carinhosa ontem da Luciene, ela lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, fala que assiste o programa todo dia, que nos acompanha. Luciene, tá dado o abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho que você demonstra com o Consulta ao Doutor. Eu fico realmente muito feliz com isso. Doutora Bruna, no bloco anterior, a gente falou sobre o uso das máscaras, a pandemia, e você falou que isso foi bom porque ajudou as pessoas a perceberem essa questão do hálito. Beleza, a pessoa percebeu, não tô me sentindo bem, quero ir no dentista. Como é que estão os atendimentos? Lembrando que a gente pode falar do seu dia a dia, né, aqui em São Paulo, mas o Brasil é um país continental, tem várias realidades, né? Como é que, ou que informação que você tem dessa questão dos atendimentos pelo Brasil? Sim, essa é uma questão muito importante, porque eu recebo mensagens, doutora, eu tô doida para cuidar do meu hálito e não sei se vou ao consultório porque estou receoso, estou com medo de ir ao consultório. Então, o que eu digo para as pessoas é, claro, eu digo muito do meu consultório, do meu dia a dia, que eu posso falar. Eu tenho total segurança no que eu faço, porque eu estou lidando com a minha saúde também, e eu penso na saúde do próximo. Então, a gente está com todos os equipamentos necessários para poder realizar os atendimentos, desde a entrada do paciente no consultório. Ele recebe um propé para poder calçar os sapatos, para não vir a sujeira da rua para dentro do consultório. Ele recebe uma mensagem até antes do agendamento para saber se a saúde dele está boa, se ele tiver qualquer dúvida para ele não comparecer no momento. Ele recebe um questionário para preencher na hora, antes de eu atendê-lo, para saber como está a saúde dele, até para ajudar na parte mesmo do tratamento, mas também por conta do momento que a gente está vivendo. A gente checa também a oxigenação do paciente na entrada do consultório, porque se ele tiver qualquer alteração, tanto na oxigenação quanto na parte de febre, alteração de temperatura, ele não será atendido. Então, se o paciente está bem, está se sentindo bem, ele vai ser atendido sem problema algum, porque a gente está fazendo tudo o que é necessário, porque o dentista até saiu recentemente uma matéria falando que ele é uma das profissões mais seguras de cuidados que a gente tem do paciente. Legal. Porque a gente sempre teve esse tipo de cuidado. Nós sempre lidamos com muitos tipos de doença. Então não é um momento como está agora, que eu sei que é uma novidade, mas não é por conta desse momento que a gente vai mudar o que a gente já fazia, né? Então tem algumas orientações, a gente tem luz ultravioleta no nosso consultório também, porque entre a saída de cada paciente a gente acende essa luz, ela é capaz de matar bactérias, vírus, fungos, inclusive do nosso computador, do nosso celular, da caneta que a gente utiliza, materiais esterilizados. Então o que eu peço para as pessoas é se sentirem seguras, se elas estiverem se sentindo bem. É importante sim procurar ajuda, porque o mau hálito é um problema que a pessoa está passando, pode ter algum problema de saúde relacionado. Então, se você tem essa queixa, ligue para o seu dentista, se informe se eles estão seguindo todas as regras, tudo que é necessário. Se você sentir confiança, você vá, porque é possível sim a gente fazer o atendimento corretamente da melhor maneira possível, porque a gente vai estar lidando com a saúde da pessoa. Então, eu acho que vale muito a pena você investir nisso, não esperar, né? Se você está bem, não espere, porque entra no que a gente já conversou, para a sua litose não piorar cada vez mais. Com certeza, a questão pode só agravar e isso é um grande problema. A gente vai falar exatamente sobre isso agora, a questão do tratamento.
E aí a gente pode até pontuar os níveis, né, que já foram citados, como cada nível vai ser tratado, como isso funciona, doutora? Sim, o tratamento foi que eu já conversei, depende muito da causa, né? Depende o que você tem para eu poder te oferecer nos melhores tipos de tratamento. Mas, no geral, o que eu peço até para os dentistas que estão me ouvindo, que lidam com a parte de halitose, primeira coisa, você tem que gostar muito do que você faz, de verdade, porque você tem que conhecer seu paciente, você tem que sentar com ele, você tem que ouvir seu histórico, suas histórias, suas queixas, seus medos, seus receios. Então, você conhecer o paciente não é só naquelas perguntinhas básicas, que a gente chama que é a anamnese, a coleta de dados. Além disso, você tem que se identificar mesmo com o seu paciente para ele ter confiança de poder se abrir com você e poder tirar suas dúvidas. Então, o que exige o tratamento, a primeira coisa é uma coleta rica dos seus dados, dos seus hábitos, muitos hábitos que você tem no seu dia a dia, tanto na parte de alimentação, quanto na parte da hidratação, quanto na parte de medicamentos, quanto na parte sistêmica, se você tem algum problema de saúde. O dentista tem que saber e estar apto também a todas essas suas queixas para poder te orientar. E aí, a partir disso, a gente vai orientando o seu tratamento, com a sua instrução de higiene correta, te ensinando como você vai fazer a higiene bucal para o seu caso. A gente faz os testes salivares também, porque a saliva, ela é protetora. Além dela proteger contra uma série de problemas na boca, ela protege contra o hálito também. Então, será que você tem uma saliva adequada? Será que a quantidade de saliva que você tem, o seu pH, o fio que a sua saliva emite em repouso quando você está quietinho e quando você está falando, a sua saliva ela tá boa? Como é que é a cor da sua saliva? São detalhes que fazem toda a diferença no nosso planejamento. Além disso, a gente pode pedir exames radiográficos, exames de imagem, como por exemplo uma cintilografia, uma ultrassonografia, para a gente ver o quê? Como é que é o formato e a função das suas glândulas salivares. Será que elas estão funcionando corretamente? Se não tiver, a gente vai também fazer vários outros tratamentos para ela voltar a funcionar se ela estiver ativa ali, se ela estiver presente da forma correta. A gente pode utilizar laser terapia, terapia fotodinâmica, que através do laser a gente consegue matar essas bactérias que ficam presentes na sua boca, na sua língua e na sua garganta também. Então você vê, são muitas coisas. Se eu deixar aqui eu falo até amanhã. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, tanto que são algumas consultas, né, que a gente vai agendando o paciente para até acompanhar, para ver se ele está fazendo certinho, mas é um tratamento bem amplo. Por isso você tem que gostar muito do que você faz. E questões relacionadas ao sono, doutora, também causam ou podem dar problema com relação ao hálito? Com certeza. Se você tem algum problema no sono, que seria bruxismo. O que é o bruxismo? É o hábito de apertar e ranger os dentes durante a noite, que muitas pessoas conhecem, mas pode ser também durante o dia. Isso pode contribuir para a alteração do seu hálito. Se você tem a apneia do sono, que é um dos problemas que ocorrem ao longo quando você está dormindo, né? Você tem problemas respiratórios, momentos que você pode acordar e dormir ao mesmo tempo por conta da apneia. Ronco, que muitas pessoas roncam durante a noite. Que mais? Na parte de sono, provavelmente a maioria são esses fatores. E aí vem a parte mais importante que me perguntam muito. Então, quando eu estou dormindo, quando eu acordo, eu sinto aquele mau hálito ao acordar, né? Você estava durante o sono, você sentiu uma alteração no seu hálito ao acordar. Isso tem a ver, sim, porque durante o sono a nossa saliva diminui. A gente tem uma baixa no nosso fluxo salivar. Com isso, as bactérias que estão presentes na nossa boca, elas vão aumentando. E aí elas podem contribuir e causar os fatores que podem vir a esse odor, que são os compostos sulfurados voláteis. Então, o mau hálito vem desses compostos que estão presentes na nossa boca. Então, por conta que no momento que você está dormindo, você não está movimentando, você está em repouso, a sua salivação diminui, as bactérias se aproveitam desse momento. Também é normal, mas tem que passar, né? Sumir esse mau hálito depois que se acorda. Exatamente. Isso é uma das perguntas que me perguntam muito no consultório. Doutor, eu não quero acordar e sentir aquele odor matinal, né? O odor matinal é uma halitose fisiológica, né? Isso é normal acontecer. Mas exatamente vem o que você acabou de falar. Você pode acordar e ter essa sensação, mas em seguida você se alimentou, você fez a sua correta higiene, a halitose não pode permanecer. Se permanecer, ela não é mais fisiológica.
ela é um problema que você está tendo. Já tem outra questão aí envolvida também. Em alguma das suas respostas no primeiro bloco, doutora, você até falou da questão de um tratamento em equipe, de um uso de uma equipe multidisciplinar por outros fatores que podem causar também a halitose. Eu vou pegar aqui duas perguntas que chegaram. A Alice, ela fala, e no caso do mau hálito causado pelo estômago? E é a mesma pergunta feita também, deixa eu achar aqui, pelo Vanderlei de Maceió, lá em Alagoas. E o mau hálito pode ser decorrente de problemas estomacais? Essa eu acho que é a pergunta número 1 no consultório que a gente mais escuta, porque é o que mais se falam, né? Sim. Então, tanto que tem pessoas que perguntam assim, para que eu vou no dentista se o mau hálito vem do estômago, né? E isso é um mito, não é real, né? Eu quero explicar um pouco sobre isso porque isso faz diferença para você não deixar de procurar ajuda. O mau hálito, quando vem do estômago, uma alteração do hálito que a gente fala que é do estômago, pode ser por 2 motivos somente. Por conta do refluxo, se você tem um refluxo, pode vir mesmo de dentro para fora, mas aí é uma halitose momentânea, quando você está tendo refluxo, certo. Você está tendo essa alteração, não é presente direto, né? E na parte do arroto, quando você arrota, vem o cheiro lá de dentro e sai esse odor. Mas isso também é momentâneo, não é para continuar. Agora, se você tem uma úlcera, se você tem uma hérnia de hiato, se você tem alguns problemas dentro do seu organismo, próximo do estômago ou mesmo no estômago, você pode sim ter uma alteração do seu hálito. Então, por isso que vem um tratamento em conjunto. Você precisa de um dentista, às vezes, se você tem um problema no estômago, você vai procurar um gastro que vai trabalhar em conjunto e vai fazer o tratamento correto para você. Então, as pessoas acabam achando que, eu só vou ver, fui ver, tá tudo bem, eu não tenho nenhum tipo de problema no meu estômago e tô com um mau hálito, porque às vezes seu problema não vem de lá, sim. Ele vem de outros locais. Ou se não, você tem algum problema no estômago, mas você tem outros fatores, provavelmente da sua boca também, você precisa tratar das 2 partes para poder dar certo e aí você se livrar desse incômodo. Com certeza. Muito obrigado, viu, pelas perguntas que chegaram. Vou aproveitar esse momento aqui para fazer algumas perguntas que chegaram pelo telefone, para a gente poder utilizá-las até para ilustrar o nosso bate-papo. Olha só, o Daniel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele pergunta, não trocar a escova de dentes pode dar mau hálito? Então, não só mau hálito, quanto uma série de fatores, né? A escova de dente, também me perguntam muito, quando trocar a escova de dente? Qual o momento adequado de trocar uma escova? Depende de como você guarda a sua escova de dente e depende de como você usa. Se você utiliza muita força, provavelmente sua escova vai durar menos e você está usando da forma incorreta. Então, se a sua escova também não está efetiva, se ela não é própria para você e ela não está fazendo a função, com certeza ela vai alterar seu hálito. Mas fica muito atento que não é só o hálito. Pode causar cáries, pode causar problemas na sua gengiva, pode ajudar a formar acúmulo de placa bacteriana e cálculo, tártaro, que causa sim o odor e causa sangramento gengival, causa amolecimento dos seus dentes, amolecimento de implantes, lentes de contato e prótese. Então, uma escova que não está boa, ela pode causar vários tipos de problema além da halitose. Qual o período correto para essa troca aí, ou alguma identificação, né? Vamos dizer assim, exatamente. Já que muda muito, né? Como é que a pessoa pode olhar? Visual. A escova, ela tem 4 partes, né? Ela tem os tufos que saem dela, ela tem 4 partes. Se ela abrir para 2 partes, você ainda pode utilizar. Mas você está vendo que ela está esgarçando, que a gente fala 3 partes, já está na hora de trocar ela. Tanto que tem pacientes que duram uma semana uma escova. E claro que estava usando da forma incorreta. Geralmente, quando uma escova é boa e você utiliza corretamente, ela pode durar até 3 meses. Tá. Muito bom. Vamos atender outra ligação, que vai falar com a gente é a Marília, ela fala de Saltinho, aqui em São Paulo. Marília, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Você consegue me ouvir corretamente? Sim. Muito bom. Marília, olha só, a doutora Bruna também já te escuta. Fica à vontade, viu, para fazer a sua pergunta. Eu sou da cidade de Saltinho, SP. E, Marília, você está me ouvindo? Tô. Boa, então pode fazer sua pergunta. Faz 6 meses que eu não estou indo mais no dentista, né? Não dá tempo pra gente ir. E meu dentista pediu uma panorâmica e eu tô com uma perda óssea no dente. Tem um diabetes, tem hipertensa, tudo. Tá. E isso tá te dando mau hálito ou você... Tá dando mau hálito. Ele nem eu direito. Até eu vou ligar pra secretária dele essa semana, eu vou dar uma ligada segunda-feira.
Isso, liga mesmo para saber se ele já está atendendo. Obrigado, viu, Marília, pela sua participação. Ela falando aí realmente dessa questão que não Sim. tem ido e que tem dado problema. Eu vou aproveitar para emendar no que ela falou, doutora. O Pedro de Salvador, ele fala que ele fez um implante e está com mau cheiro também. Ele pergunta se é culpa do procedimento. Tanto nesse caso da Marília, como no caso também do Pedro que ele mandou, essas questões podem causar o mau hálito também? Com certeza. Não no procedimento que foi feito. Claro que a gente tem que saber quais condições foram feitas, qual o tipo de implante, se foi colocado na região correta, mas geralmente tem muito acúmulo. Quando a gente se alimenta, os alimentos eles ficam presos no nosso dente e no implante não seria diferente. Então, se essa comida fica muito tempo presente nessa região, você não consegue higienizar, você não tem um acesso para higienizar corretamente, se essas bactérias ficam muito tempo presentes junto com a sua salivação, isso pode provocar uma alteração no seu hálito, porque forma uma placa bacteriana, um cálculo ou tártaro que vai inflamando sua gengiva. A inflamação gengival faz o sangramento ocorrer, sua gengiva mudar de posição, causar o amolecimento dos dentes e aí sim o seu odor começar a você sentir. Tanto que tem pacientes bem pontuais que falam, só nessa região do meu implante eu sinto um odor diferente, em outros dentes eu não sinto. Então provavelmente nessa região você está tendo depósitos de acúmulos de comidas e bactérias que contribuem para esse odor. Então o que eu te oriento a fazer? Não deixar de procurar seu dentista, informar que nessa região você está sentindo uma halitose, ver se o procedimento que foi feito, a cirurgia de implante, a coroa, se está tudo adaptado e se tiver para ele te orientar como você vai fazer a correta higiene. Porque escovar, higienizar os implantes é bem diferente de escovar os dentes e você tem que saber exatamente como higienizar essa região. Com certeza. A gente já comentou, doutora, você falou da questão de alguns problemas, inclusive respiratórios, que podem causar também. Recebi a pergunta aqui da Débora, de Brasília. Ela fala, minha sinusite me causa mau hálito. O que posso fazer? Tem também essa descrição da sinusite? Com certeza. Não só da sinusite, como qualquer outro problema otorrino, que você tem algum tipo de problema e você tem que procurar o seu otorrino, falar, ver se você está tendo, se a sua sinusite ela está realmente ativa, se você está tendo algum problema no momento, se está em crises, né? Você controlando a sua sinusite, você observa se seu hálito melhorou. Mas às vezes, vem no ponto que eu te falei, às vezes não é só a sinusite. Você vai tratar a sinusite e vai ficar se queixando do mau hálito. Então, aconselho ela procurar o otorrino, ver se está tudo bem, procurar o neurologista também. São casos bem específicos de você procurar o especialista nessa área para ver como você está. Fazendo esse tratamento, você também procurar um dentista capacitado em halitose para você ver se também você tem algum outro tipo de problema para tratar os dois em conjunto. Tratando os dois em conjunto, provavelmente seu hálito vai melhorar. E aí nessa questão ela pode aparecer só quando tem a crise, aí o hálito fica ruim, quando some a crise, ele pode melhorar de novo? Exatamente. Né? E às vezes não é nem só na crise, pacientes descompensados. Sim. Qualquer coisa que você fique descompensado no seu organismo pode contribuir para a alteração do seu hálito. Que coisa. Obrigado, viu, Débora, pela sua pergunta também. Chegaram duas perguntas muito semelhantes, eu vou fazer aqui as duas agora. A pessoa falou que estava com mau hálito, não era o dente, não era o estômago, e ela descobriu que era por tomar pouca água e grudava umas bolinhas com odor na garganta. E aí ela queria saber o porquê essas bolinhas causam mau cheiro, né? O que são essas bolinhas? E é a mesma pergunta da Thelma de São Paulo, que ela também pergunta, por que o mau hálito causa essas bolinhas brancas? As bolinhas brancas causam mau hálito ou as bolinhas, como é que funciona essa relação aí? Perfeito, essa é uma relação também que é muito frequente, como eu falei, 90% vem das queixas da boca, né? Os cásios amidalianos, que é o nome dessas bolinhas, semelhantes a bolinhas como se fosse, a gente brinca que é tipo como se fosse um queijinho amarelinho que fica na sua garganta, ou similares a uma pedrinha amarelada. Tem pessoas que têm essas bolinhas, né, que são os cásios, e tem pessoas que têm e nem sabem que tem. Então ela detectou que ela tem. Tem pessoas que têm os cásios e nem sabem que está tendo os cásios amidalianos, né? Esses cásios, eles são formados muito por conta do acúmulo das bactérias no seu dente, na sua língua por conta da saburra, porque a nossa língua está muito próximo da garganta. Então, se a sua região dos dentes, entre os dentes, em cima da língua e próximo da garganta, isso pode formar esse odor, que são essas bolinhas de cásios.
E esse odor, e essas bolinhas, às vezes o paciente não detecta ou ao tossir, ele sente, sai na mão mesmo. Se você for sentir o cheiro, eles têm um odor fétido, que a gente chama. É um odor mesmo que incomoda. E isso, claro, que vai causar o mau hálito do paciente. E aí, pegando um gancho nisso, muitos pacientes veem isso, vão e fazem a cirurgia para remover as amígdalas, achando que vai melhorar o mau hálito. E muitas vezes não, porque entra no que eu já falei. Muitas vezes o problema não são só os casos, é na sua língua, no seu dente, no seu organismo. Então a solução muitas vezes não é remover as amígdalas, porque as amígdalas são protetoras. Sim. A gente só pede para remover em último caso. Então tem sim como fazer um tratamento com laser terapia, usar produtos para poder soltar esses casos, porque se você tiver casos, provavelmente seu hálito vai continuar alterado. Ela comentou aqui da questão da hidratação. Realmente é um problema mesmo? Pessoas que bebem pouca água? A água, como a gente sabe, todos os profissionais que vêm aqui com você, com certeza, eles focam na nossa hidratação. E a água não é diferente. A água, ela hidrata a nossa boca, ela está relacionada com a saliva. A saliva, a gente precisa dela para proteger contra o hálito e contra uma série de fatores. Pacientes que têm baixa salivação, tem mais predominância dessas bactérias que vão causar o mau hálito do paciente, tem mais chance de descamação bucal, a boca ficar descamando, saindo pequenos pedacinhos de pele dentro da boca, que as bactérias se alimentam desse tipo de descamação que causa um odor. Então, com certeza, às vezes é só você fazer uma correta hidratação para o seu hálito poder voltar. E uma dica legal para hidratação para ela que eu oriento, a gente sempre fala beber 2 litros de água por dia, para todos nós. Mas saiu um artigo recente que diz que são 35 ml por quilo que uma pessoa deve ingerir. Então a água que eu bebo é diferente da sua, diferente de todos que estão aqui. Então depende muito do seu peso. Você se pesar, fazer essa contagem, ver qual é o ideal de água que você tem que beber e se hidratar diariamente, porque isso vai proteger tanto quanto o hálito, quanto o seu funcionamento do seu organismo e uma série de problemas, né? Doutora, diversas vezes você citou essa questão da saliva, né? Apareceu agora de novo aí na questão da hidratação. Profissões que de repente a pessoa usa muito a voz, por exemplo, pode também ter problema nessa questão do hálito? Com certeza. Pessoas que falam muito, eu falo muito no meu consultório odontológico, eu sempre mantenho uma garrafinha do meu lado, eu tenho que ficar bebendo constantemente. Ainda mais agora que a gente está com máscara, já tem um alerta aí que as pessoas falam, Bruna, eu fico com máscara o tempo todo para tirar, beber água. Mas pensa, pessoal, que a água é um remédio natural. Você tem que se hidratar e tomar água. Pessoas que trabalham falando muito, mais ainda elas devem se hidratar. Pessoas que praticam atividade física, mais ainda elas devem se tratar, porque elas têm mais riscos de ter a halitose também. Você comentou, inclusive, da atividade física. Chegou uma pergunta aqui, eu vou aproveitar esse finalzinho desse bloco para a gente falar sobre isso, da questão de dietas. A pessoa perguntou da dieta de pouco carboidrato, com pouco carboidrato, se ela pode causar também a halitose. Tem relação com algum tipo de dieta essa questão do hálito? Com certeza. Também? Por isso que é uma das coisas que a gente fala, a gente tem que sentar com o paciente e entender como são os hábitos dele, porque dependendo de algumas dietas muito restritivas, você pode sim ter uma alteração no seu hálito. Principalmente dietas muito específicas de proteína. Pessoas que se alimentam só de proteína direto, não hidrata, pacientes que fazem jejum intermitente, pacientes que usam suplementos termogênicos. Tudo isso, não é que você, se fizer isso, você vai ter mau hálito. Você tem que ter uma atenção maior, porque se você utiliza esses tipos de produtos ou de dieta, sua saliva vai ter alteração, a sua hidratação tem que ser mais regulada. Então, o que eu oriento? Não precisa deixar de fazer a sua dieta. Eu oriento você tratar com um dentista, com o seu nutricionista, com o seu endocrinologista, o profissional que está te orientando na sua dieta, você falar para ele que você tem medo mesmo, receio de ter mau hálito, mas quer manter a sua dieta. É possível? É, mas isso é muito específico. A gente tem que sentar, saber como é que seu organismo também está funcionando para te orientar a dieta necessária e o hálito também saudável, um hálito gostoso. Sim, até porque de repente ela pode aparecer por conta disso. A pessoa não tinha e por conta de algum detalhe ali ela aparecer. Tem que ficar atenta nisso. Doutora Bruna, nós vamos fazer mais uma paradinha no nosso bate-papo.
Eu sempre brinco que quando a conversa é boa, passa muito Com rápido. certeza. E tá voando aqui. Mas, ó, ainda tem mais bate-papo para você, tá bom? É nosso último break, mas ainda tem mais um bloco pra gente conversar. Aproveita agora, são 2 minutinhos de intervalo. Elabora a sua pergunta e manda. Pode ser pelo telefone, código é 11 3337 5886, ou pelo meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Aproveita agora e manda. Não deixa pro final do programa, senão não vai dar tempo de responder, tá bom? O intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor depois desse intervalo bem rapidinho. Hoje aqui no nosso bate-papo nós estamos falando sobre mau hálito, ou se você preferir, quiser usar o termo técnico, halitose. Recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria para esse bate-papo a doutora Bruna Conde, ela que é cirurgiã dentista, tem nos ajudado a entender sobre o tema, a falar sobre os problemas, o tratamento e tudo mais. Antes da gente retomar o bate-papo e aquele momento para fazer a pergunta que você manda para a gente, deixa rapidinho eu reforçar com você, olha só, esse QR Code está no canto superior do seu televisor, é o passaporte que vai te levar até o nosso canal lá do YouTube. É muito bacana, vale a pena você conferir. Chega lá no nosso canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, você sempre vai ser informado quando um vídeo novo aparecer por lá. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, tá bom? No seu celular, tablet, computador. E além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá também armazenadas, então você pode assistir, pode rever, pode ver um papo que você perdeu por algum motivo. E isso não é só do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas da HIT estão lá à sua disposição, você pode conferir, é muito bacana, vale a pena. Só um detalhe que vai te ajudar bastante, tem em mãos ou na mente o dia que o programa foi ao ar, tá bom? Porque é dessa forma que ele vai ficar salvo lá com a data. Aí você vai no localizar, no buscar, né? Você põe a data e aí você rapidinho já vai localizar o programa que você está procurando, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Doutora Bruna, antes de eu colocar aqui você na enrascada que os nossos telespectadores normalmente colocam, os nossos convidados, com aquelas perguntas bem complicadas, Sim. Vamos começar com os elogios para ir acalmando e tranquilizando, né? Olha só, a Lilian fala que está adorando o bate-papo, com muita orientação para colocar em prática, para seguir. Obrigado, viu, Lilian, pelo carinho. A Maria também, Maria Núbia, manda aqui elogiando o programa. Obrigado, viu, Maria, pela audiência, por acompanhar o programa. A Carol também, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, Carol, pela audiência, pelo carinho, elogiando o programa, o bate-papo, as orientações também da doutora Bruna sobre o assunto. Vamos começar então? Vamos. Olha só, a primeira Maria de Fátima, lá do Recife, Pernambuco, ela pergunta se é possível detectar o mau hálito sem a presença, né, ou sem o diagnóstico de um profissional. Ou isso vai ser um problema, dificilmente ela vai conseguir, doutora? Sim, a gente até orienta os nossos pacientes a conversar com o familiar até ao longo do nosso tratamento mesmo. Sim. Porque como você pode ter o mau hálito e não saber que você está tendo, como é que você vai... Você não tem a doutora Bruna com você 24 Sim. horas para você saber. Então alguém que você... tem uma boa relação, é legal você falar, não de você ficar checando o tempo todo, né? Você abre a mão, checa, Sim. Nada disso. Enquanto vocês estiverem no dia a dia de vocês, numa conversa próxima ou afastado, se você sentir qualquer alteração do meu hálito, ao longo da vida, você me avisa. Por favor. Né? Me avise, por favor, porque eu quero saber se eu tenho. Sim. Então, assim, claro que é possível. Dependendo muito do grau da halitose, se for muito leve, uma coisa muito branda, realmente é mais difícil, você precisa de um especialista. Mas caso não, se for uma halitose moderada avançada, com certeza qualquer pessoa é capaz de detectar. E aí você não deixe de ser aquele amigo e orientar essa pessoa. Com certeza, vale muito a pena, já deixa até avisado para os seus parentes, só pode falar, se eu tiver já me avisa, por favor, que é a melhor coisa. A Liliane, ela, lá de Aracaju, em Sergipe,
A pergunta dela, ela fala de outro problema que um amigo enfrenta com questão de odores corporais, é outra coisa. Mas ela colocou um detalhe aqui que eu quero saber se isso aparece na litose. Ela fala que durante o dia, conforme ele se agita, a ansiedade, o estresse do dia piora. No caso aqui do amigo, que não tem a ver com o nosso bate-papo. Mas e a litose? Ela vai piorar com essas questões de ansiedade, por exemplo, doutora, de agitação do dia? Com certeza. Ansiedade e estresse é o mal do nosso momento, né? Sim. Não só por causar uma série de problemas, como também a parte da litose. Quando a gente está muito estressado, muito ansioso, a gente tem um nível de adrenalina lá em cima. E a adrenalina, ela é antagonista ao funcionamento das glândulas salivares. O que isso significa? Que você pode ter uma alteração no fluxo da sua saliva por conta da ansiedade e do estresse. Então, se você está muito agitado, às vezes no momento você nem está sentindo muita alteração, depois que a adrenalina vai baixando, tudo isso, você vai começar a sentir uma alteração do seu hálito. Então, por isso que às vezes a halitose vem da parte, tem cura. Às vezes, se você estiver estressado, ansioso, você pode ter uma halitose. Mas não quer dizer que você tem que ficar com essa halitose. Você tem como sim tratar, ver se sua glândula está funcionando normalmente, ver se você tem uma salivação boa, o que você pode fazer para lubrificar mais essa sua salivação nesses momentos de ansiedade e estresse. E claro, relaxar seu corpo, relaxar o seu organismo, porque ansiedade e estresse causam uma série de problemas para as pessoas. Com certeza. Nós vamos falar mais dessa questão aí, doutora, mas antes deixa eu fazer mais uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, falando sobre higiene bucal. Ela pergunta se com água oxigenada, e ela até coloca 10 volumes com água e tudo mais, é recomendável fazer uso desse procedimento frequentemente? Sim, não, e que tipo de problema isso pode causar? Por favor. Água oxigenada, muitas pessoas orientam porque é algo que a gente tem na nossa casa, né? Com muita frequência, com facilidade. Só que a gente tem que ficar atento, muito cuidado com a concentração. Porque água oxigenada e algum outro tipo de enxaguante pode causar uma queimadura, pode começar a causar uma descamação dentro da boca da pessoa. Então você acha que está auxiliando ao mau hálito e pode ser que não esteja, pode estar piorando. Então o que eu oriento é você sim, você tem que saber qual enxaguante você pode utilizar, se precisa utilizar o enxaguante bucal também, porque em alguns casos você não tem necessidade, né, de você utilizar esses tipos de produto. Então, muito cuidado com essas dicas caseiras. Eu não oriento você a utilizar, eu oriento você procurar um profissional para ver se é indicado e que produto você pode utilizar, que é bem mais indicado que a água oxigenada no combate tanto da litose quanto uma série de outros problemas. Muito bom, dado o nosso recadinho, vamos retomar o nosso bate-papo com a doutora Bruna. Doutora, eu separei mais uma perguntinha que chegou aqui pelo Instagram e o Joel, ele fala sobre mordida cruzada. E ele pergunta se esse diagnóstico que ele recebeu de um dentista pode também ser causadora da halitose. Então, a gente tem muitas queixas de se eu usar aparelho ortodôntico para alinhar minha mordida, se isso vai auxiliar no combate da halitose. O que eu te oriento? Quando a gente pede para você ter uma mordida certinha, sem ser a cruzada, que é no seu caso, não é só por estética. Porque uma mordida cruzada, uma mordida topo a topo, espaços entre dentes, apinhamento, que são dentes um em cima do outro, todos esses problemas vão contribuir para acumular mais bactérias dentro da sua boca. Você dificulta a sua higiene quando você tem uma mordida cruzada. Então, não é só por estética que a gente pede para o paciente resolver a mordida dele. É também para evitar esse acúmulo de bactérias que, junto com a salivação, podem causar esses compostos sulfurados voláteis que vão alterar seu hálito. Então, não é todo mundo também que tem uma mordida cruzada que vai ter halitose. É só um fator que pode predispor para a halitose. Então, eu te oriento sim, você procurar, você alinhar sua mordida por estética, mas principalmente por função, para você morder direitinho, para você não ter dores e também para a sua saúde. Inclusive, nessa questão assim, de alinhar a mordida, de aparelhos também, né, dos dentes, tudo, pode ser um fator ou não? Porque normalmente essas pessoas acabam cuidando muito melhor dos dentes do que quem não usa.
Exatamente. Então, o aparelho ortodôntico é igual os implantes dentários, qualquer coisa que não seja seu dente só, tem alguma outra coisa, uma contenção, uma placa, uma prótese. Sim. Tudo isso, se não estiver sendo bem higienizado, você tem mais chances de ter um mau hálito. Então, acaba sendo até o contrário. Quem usa aparelho ortodôntico, às vezes, tem mais chances de ter halitose porque ele não está conseguindo fazer uma escovação correta. Mas isso não impede dele aprender, dele utilizar os produtos, os aparelhos adequados para fazer a correta higiene e não ter a halitose. Com certeza. Doutora Bruna, a gente comentou agora há pouco sobre a questão do estresse, da ansiedade. Fala um pouquinho assim do que você está esperando para esse novo normal, né, que muita gente tem falado aí, que um dia vai chegar, também estou ansioso pela chegada dele, com relação à nossa saúde. E eu pergunto isso porque os relatos que nós temos desse momento de quarentena que nós estamos passando são os piores possíveis. Estresse, ansiedade, problemas com sono, má alimentação e por aí vai, né? O que você está esperando aí para esse novo normal com relação aos cuidados, principalmente com a saúde da boca, né? Sim, eu espero que se você está tendo um tempinho em casa, porque eu sei também que tem muitas pessoas fazendo home office, trabalhando de casa, não tendo tempo, eu peço para você tirar um pouquinho do seu tempo para cuidar da sua saúde bucal, porque a nossa preocupação é o hálito, é a estética, ter um sorriso bonito, ter um sorriso claro, mas tem muito a ver com a nossa saúde. Uma das prevenções ao combate do problema que a gente está tendo no momento é você cuidar da sua saúde bucal. A boca é uma porta de entrada para diversos tipos de problema. Então, se você deixa a sua boca, sua higiene em segundo plano, você está facilitando, criando uma porta de entrada para uma série de problemas que você poderia evitar. Então, o que eu peço é você separar um tempo. Você não tem um tempo para tomar banho, você tem um tempo, você tem que parar e ter um tempo também para cuidar da sua saúde bucal. A saúde bucal não é um remédio, não é uma coisa que você vai acabar piorando se você fizer esse tipo de procedimento. Então, reserve um momento do seu dia, nem que seja curto, para você cuidar, principalmente à noite, antes de dormir. Reserva alguns minutinhos para você fazer uma correta higiene dos dentes, entre os dentes, da sua língua, da sua bochecha, da sua garganta, porque aí sim você vai estar protegendo contra a litose e contra outros fatores também. Com certeza. Inclusive, nesse momento assim, de quarentena, muita gente tem comentado, né, e descrito esse passeio pela geladeira com mais frequência, né? Então, toda hora está lá beliscando alguma coisinha, come o tempo todo e tudo mais. Normalmente, a gente escuta que a escovação tem que ser sempre depois das refeições, né? Nesse caso, a pessoa vai escovar o dente o dia inteiro, sempre que comer. Como é que funciona isso, doutor, essa questão de quem come muito ou quem está comendo muito por esse momento e os momentos da escovação? Sim, a gente pede sempre para quando você se alimentar, você fazer uma correta higiene seguida. Só que a gente sabe que o nosso momento, né, nem quem está fazendo home office, trabalhando em casa, ou mesmo no trabalho, quem já está trabalhando normalmente, a gente não tem tempo nem para se cuidar, para fazer nada, nem para tomar uma água. A gente vai ter tempo para poder fazer uma correta higiene. Então, o que eu peço? Se você puder, ande com um raspador de língua, porque é algo bem rápido, não é uma coisa que demora. Você vai no banheiro rapidinho e passa mesmo para você higienizar a sua língua, tá? Isso já ajuda muito a não formar essa saburra lingual, a não alterar seu hálito e a não ficar com bactérias presentes na sua boca. Tá? E se você tiver que escolher qualquer momento do dia para fazer aquela escovação, aquela higiene correta, é a antes de dormir. E por que é antes de dormir? Por que a gente fala tanto disso? Porque quando a gente vai dormir, foi o que eu mencionei, a salivação diminui, a gente vem com um jejum prolongado, que a gente fica sem se alimentar durante muito tempo, e isso pode alterar o seu hálito. Então, o que eu peço, se você se alimentar com qualquer coisa, ficar muito atento à obesidade, que muitas pessoas vão ter problemas de obesidade, problemas mesmo de locomoção, de dor na perna, de ficar sentado muito tempo, isso vão causar outros tipos de problema. Mas o que eu peço é que é muito rápido, dá para você fazer nem que seja rapidinho ao longo do dia, mas efetivo antes de dormir. Uma outra característica que sempre aparece, assim, que às vezes as pessoas relacionam com essa questão do hálito, são aqueles dentes mais amarelos. Tem relação? Pode ser um sinal ou não necessariamente? Não necessariamente, mas depende do que é esse amarelo. Tá. O amarelo é uma mancha, o amarelo são
o tártaro ou cálculo dental, o cálculo e tártaro dental é uma placa bacteriana que ficou endurecida no seu dente. Isso deixa o dente mais amarelado. Se for isso sim pode contribuir para o mau hálito, como problemas de gengiva também. Amolecimento dos dentes, raízes expostas, sensibilidades acentuadas. Agora, se for uma mancha, né, a mancha não vai causar o mau hálito, mas mancha nos dentes de café, vinho, refrigerante, qualquer coisa que vá manchando os seus dentes, também auxiliando as bactérias a fixar com mais facilidade. Porque quando o seu dente está liso, limpo, as bactérias têm mais dificuldade de se aderir. Quando você tem uma mancha, quando você tem um tártaro, quando você tem aparelho ortodôntico, uma prótese, isso também é mais um motivo das bactérias terem um local ideal para poder fixar. Então, depende muito desse amarelado, que orienta a procurar um dentista para ele ver o que é esse amarelado. Sim. E aí falar qual o melhor tratamento para isso. Muito bom. Doutora Bruna, infelizmente o nosso tempo terminou, ainda tinha muita coisa para a gente conversar, muito bate-papo aqui para a gente ter. Já fica aqui o convite para voltar, até para a gente falar mais sobre esse cuidado com os dentes, que é super importante. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Foi incrível aqui a nossa tarde. Aprendemos bastante. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar também a respeito desse assunto e poder dar uma palavra positiva para você que está me ouvindo, dizendo para você se cuidar, cuide de você, aproveite esse momento de reflexão para cuidar de você integralmente e da sua boca, porque sem a nossa saúde bucal, você não tem saúde no restante do seu organismo. Com certeza, vale muito essa orientação que a doutora Bruna deixou e eu vou aproveitar para deixar também os contatos dela, tá bom? Tome nota aí, por favor, ó, vou começar com os telefones, código 11, tá certo? Aqui de São Paulo, é o 4371-5360, 4371-5360, ou então pelo 99166-9350, 99166-9350, ou então pelos meios virtuais também, tá certo? Lá no perfil do Instagram da doutora, o @DRABrunaconde, @DRABrunaconde, ou então pelo site brunaconde.com.br. São as formas de você encontrar a doutora no mundo virtual também, segui-la e acompanhar o trabalho dela, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que deu o carinho da sua audiência, que mandou a sua pergunta, mandou a sua participação ou que nos assistiu. Fico muito feliz e grato, tá bom, com a sua companhia. Obrigado pela parceria durante toda essa semana. Aproveite o final de semana, descanse e, se Deus permitir, na segunda-feira nós estamos de volta com mais uma edição do Consulta ao Doutor. Um forte abraço para você, mantendo aquele distanciamento social, mas cheio de carinho, e até a próxima. Doutora, obrigado.